Leandro Carnal, na Rádio Bandeirantes. Careca de Saber. Professor Carnal, boa tarde. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Estou aqui na capital da República, em Brasília, voltando para São Paulo. Cuidado com a carteira aí, hein, professor? Parece que as coisas relativas à carne e as pessoas com sobrenome Carnal estão sofrendo aqui hoje. E aí a carne é fraca. Professor, o pessoal ficou me recriminando aqui, porque eu fico fazendo pegadinha filosófica com o senhor aqui para saber até que onde chega vossa incrível erudição, e eu resolvi que agora, a partir de hoje, nós só vamos falar em coisas dentro da sua área mesmo, sabe? Porque eu cansei de tomar bronca aqui pelo WhatsApp. Então, eu vou propor um tema ao senhor hoje. Que tal falarmos sobre o mito do Homem da Caverna de Platão e o Demiurgo? Pode ser uma coisa leve, muito boa para o fim de tarde. E a teleologia do universo, qual é a questão teleológica do universo? O universo contém Não, isso é melhor assim. Posso falar, inclusive, que eu falo muito em unicampístico sem sotaque. A teleologia do universo é um problema heurístico que esbarra numa questão ontológica que a ideologia kantiana de sujeito e objeto não conseguiu resolver. Pronto, agora... É uma espécie de cosmoetologia do universo, seria? Cosmoetologia. Eu gosto muito de uma reflexão budista sobre quando as pessoas começam a fazer perguntas amplíssimas, cuja resposta não muda em nada a nossa existência, de um rei que foi envenenado por uma flecha, e diz o Buda num sermão. Chamou o médico, o rei está morrendo, mas o médico começa a perguntar. O rei pergunta ao seu médico qual sua casta, qual sua formação, qual sua bibliografia, e no meio do interrogatório o rei morre. Então a gente precisa primeiro resolver coisas muito concretas da vida, para depois a gente se preocupar com as grandes questões teleológicas, ou seja, de destino do universo, para onde ele está indo e assim por diante. Né? Então vamos para a antologia da nossa política aqui, professor. Vamos falar mais um pouquinho. Olha, eu estou aqui já faz 3 dias, é que ontem não teve o programa, né? Então hoje é nosso segundo dia útil aqui, tentando entrevistar o deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, que é o relator. Aliás, nós vamos ter ele, Lucas, ou não? Tá, o Lucas continua tentando negociando aqui. Mas enfim, o deputado é o relator da reforma política. E tem uma proposta maravilhosa. Olha, eu fiquei encantado com a proposta dele. Acho que o Brasil vai melhorar muito, que é a anistia irrestrita para todos os crimes de todos os políticos praticados em qualquer tempo da história. Não é realmente uma grande proposta na sua visão, professor? Realmente, é você colocar o cobertor em cima da ferida e aí considerar-se curado. A partir desse momento, esse tipo de questão era previsível acontecer. No momento que as investigações atingem todos os partidos, no momento que o interesse das pessoas está sendo atingido no Congresso, a reação natural do Congresso vai ser propor anistia. Foi definido pelo Barão de Tararé que a anistia é quando o governo perdoa seus próprios crimes. Essa é exatamente a questão da anistia. Um dos meus medos, quando as denúncias aumentam muito, é que se todos forem envolvidos, todos são inocentes. Seria melhor, talvez, envolver só a metade, ou 75%. Mas no momento que nós lançamos no ventilador tudo isso, todos passam a ser inocentes. Então, essa é uma reação previsível e esperada. E interessa a todos os partidos. Interessa ao PMDB, ao PT, ao PSDB, a todos os partidos têm interessado isso, a não ser aqueles que já se manifestaram contrários a isso. Até o momento, eu computei o PSOL, que se manifestou contrário à anistia. Não sei se outros se manifestaram, posso estar sendo injusto por desconhecimento. Mas é natural esperar isso, perdoar os crimes do passado que me atinge. Agora a pergunta é, por que só os criminosos de Brasília, onde eu estou, e não perdoar, por exemplo, esvaziando todas as prisões brasileiras? Porque ou se restaura a honra, ou, como diz o mesmo Barão, nos locupletamos todos, né? Ou nós vamos ter que dar para todo mundo dinheiro, ou se restaura a honra. Quer dizer, a anistia para o seu próprio crime votado pelo interessado é, em primeiro lugar, inconstitucional, além de ilegal e antiético. Né? Exatamente. Professor, tem uma frase, aliás, não é uma frase, é um pensamento do Rui Barbosa, que disse assim, eu sei que o senhor conhece bem essa frase, mas eu vou lembrar aqui para os nossos ouvintes, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Essa frase estava no escritório do meu pai, advogado e político,
Meu pai era um grande cultor de Rui Barbosa, e segunda teria o prazer de inaugurar na nossa cidade natal uma avenida com o nome dele, ele foi o presidente da Câmara. Esse tipo de ética que Rui Barbosa falava, a república virou uma reprivada, esse tipo de lógica, ele é necessário sempre lembrar, porque a ética é como tomar banho, ela tem que ser diária, tem que ser refeita diariamente, e nós precisamos sempre isso. Agora, não se engane todos os nossos ouvintes não se enganem. A única condição para que essas questões avancem é a pressão popular, é mandar e-mail para o seu deputado, é brigar, é dizer não admitimos esse tipo de perdão para criminosos que fizeram Caixa 2 e outras questões. Não admitimos esse tipo de perdão. Está na hora dessa indignação se voltar a cada deputado e a cada senador. Que eles saibam que isso é muito pesado, que a nação está atenta a isso. Eles respondem medianamente a esse tipo de pressão. É preciso realmente pressionar deputados e senadores. Esse projeto não pode passar, em hipótese nenhuma. Nós vamos ter rompido o tecido social, vai ser um Deus nos acuda, vai ser cada um por si, vai ser a abolição da ética, cada um buscando seu caminho, sua própria felicidade, seu próprio bem-estar, indiferente à sociedade. Vai estar autorizado, vale tudo daqui para frente. Então, é o fim de qualquer pacto político possível, essa ruptura proposta de anistia. Professor, agora, olha, eu assisti outro dia um filme muito interessante, que é a história de um rapaz que foi passar os últimos dias do seu noivado com a noiva em Paris para comprar algumas coisas, e ali naquela cidade maravilhosa, ele começou a desejar voltar para os anos de ouro, né? Meia-Noite em Paris, do Woody Allen, né? Isso, exatamente. E aí, tendo conseguido isso, encontrou uma moça muito interessante, porque se apaixona, que era fixada na Belle Époque, né? E eles vão encontrando os ícones dessas gerações todas. E aí, essa geração queria voltar atrás, ainda ao tempo da Revolução Francesa. A gente vendo essa frase de Rui Barbosa, fica com a impressão de que tudo sempre foi como é, e que a gente tem o sonho de que antes não era tão grave, porque a gente vive o momento de hoje, não o dia de ontem. Essa impressão está certa, ou o Brasil é uma bagunça desde sempre? A corrupção é histórica, endêmica e sistemática. Ela atinge toda a população, ela atinge os políticos, ela está presente em todos os lugares. Hoje pela manhã, no aeroporto de Cuiabá, de onde saí para vir a Brasília, um senhor a meu lado falava de ética, comentava um vídeo meu sobre ética. Fomos para a fila, eu estava na fila dos portadores de um cartão especial da companhia, ele me acompanhou e eu falei, o senhor também viaja frequentemente com essa companhia? Ele disse, não, vim aqui só porque passa na frente. Ele acabara de falar comigo sobre ética e não ficou vermelho, não ficou corado de passar sem o cartão. Mas eu acho que é histórico, é endêmico, é estrutural e é sistemático. Tudo isso é verdade. Mas nós temos a chance, nesse momento, que a democracia brasileira dá um passo maior de começar a resolver essas questões, que não vão solucionar tudo, né? Lembrando sempre que isso não é o fim de um mundo, mas é simplesmente a capacidade de dar um passo adiante. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Democracia é um sistema perfectível e não perfeito, é melhor que todos os outros sistemas. O Estado de Direito é uma grande conquista feita em 88, tem que continuar, mas realmente é um momento difícil de defender a democracia, e eu sou um apaixonado do Estado de Direito, da democracia. Eu insisto no ponto, os deputados e senadores, muitos deles, não todos, não estão avaliando o risco desse momento. Nós estamos encaminhando para uma eleição presidencial, ela será polarizada. Se nós não começarmos a estabelecer normas mínimas éticas, nós vamos ter ruptura do tecido social. Estão se comportando como a elite francesa de 1789 ou a elite russa de 1917. Não estão vendo o abismo que estamos nos metendo. Mas eu vejo ainda com esperança que a pressão das pessoas resulte nisso. Interessa a todos, direita, esquerda, centro, católicos, ateus, interessa a todos que a ética seja restaurada num patamar mínimo. Não que daqui a 10 anos não tenhamos um novo movimento, uma nova operação a favor da ética, mas estamos mais perto disso do que antes. Quando Rui Barbosa se lançou à candidatura na campanha civilista em 1909-10, ele estava falando para um país no qual 3% da população, e às vezes menos, votava, no qual analfabetos,
mulheres não votavam. Ou seja, ele está falando para uma participação política mínima, oligárquica, restritiva. Isso mudou. Nós temos hoje uma imensa maioria da população votando, temos redes sociais, mas tem que tirar a indignação da rede social e levar para a pressão das ruas e da comunicação com o seu deputado. Aliás, eu já fiz isso hoje de manhã, para mandar e-mail para o meu deputado, deixando bem claro, né, que essa posição é inaceitável. Qualquer perdão político é inaceitável nesse caso. Professor, ainda a respeito desse assunto, quando a gente vê nesse momento deputados falando abertamente, não é no submundo, é abertamente, em tramar a anistia completa, em criar lista para proteger gente que hoje tem questões com a justiça, em mudar até o tecido jurídico do país para fazer com que as punições não ocorram. Quando eles falam abertamente sobre isso, não significa que boa parte deles já ultrapassou esse limite em que uma pressão popular poderia fazer efeito? Isso a gente já não passou desse ponto? Eu acredito que há muitos deputados que realmente não têm qualquer compromisso, nem com seu eleitor, nem com a ética, nem com nada disso. Esta questão, o que nós vamos fazer com isso? Eu não tenho muita expectativa utópica com a qualidade dos nossos políticos, mas eu tenho muita esperança na qualidade da consciência e na pressão dos eleitores. Eu acho que os deputados, talvez, muitos deles vão se dar conta que a Bastilha caiu, que o povo está invadindo Versailles, que chegou a hora ou de fazer uma reforma política de verdade e, ao contrário, aprofundar as normas de punição para qualquer falta de caráter, para qualquer cafajestagem política, ao invés de falar em anistia. Realmente, eu fico chocado com os depoimentos que eu leio nos jornais. Os deputados parece que moram em Estocolmo, nós estamos na Suécia, eles estão olhando em frente ali o parlamento, com a neve caindo e felizes. Eles não estão percebendo essa pressão que está beirando a ruptura do tecido social. É uma coisa que eu não desejo, mas é uma coisa muito preocupante e bastante evidente neste momento. Professor, foi uma delícia essa conversa sobre o demiurgo de Platão e o mito da caverna. Teve um ouvinte que mandou aqui, ele falou: o que esses dois estão falando? E aí eu respondi para ele, falei, era o que eu me perguntava também. Tem uma certa explicar, época professor, da vida que a gente substitui o sexo pelo debate filosófico. Foi o que nós fizemos no início. Exatamente. Durante essas 2 horas a gente substituiu o sexo pelo debate filosófico. Exatamente. Obrigadão, professor. Bom fim de semana. Um abraço aos nossos ouvintes. Até logo. Tchau, professor.